Será que um conflito mundial que terminou há exatamente 100 anos ainda deixa marcas em São Paulo e no Brasil? Reportagem especial aqui no Jornal da Manhã de Thiago Muniz. Neste domingo se completam 100 anos do fim da Primeira Guerra Mundial. O Brasil teve uma participação discreta no confronto. E pode não parecer, mas mesmo depois de tanto tempo, ainda é possível observar as consequências ainda hoje. Por mais que o país não tenha se envolvido tanto, as ondas de choque reverberaram no campo econômico, das migrações e da diplomacia. Para entender melhor isso, vamos dar uma volta. Primeiro, na zona leste da capital paulista. Hoje, um supermercado, a imponente construção da Rua Taquari, na Moca, já abrigou uma das mais importantes fábricas de São Paulo. O Cotonifício Cresp foi palco de alguns dos movimentos que desembocaram na greve geral de 1917. A paralisação durou um mês, com aproximadamente 100 mil trabalhadores cruzando os braços. O historiador Renato Soares Bastos explica que a guerra causou a escassez de produtos, o aumento de preços e piorou as condições nas fábricas. De um lado, os trabalhadores estão tendo um aumento no custo de vida, dificuldade de acesso a produtos básicos, a farinha, por exemplo, o pão. E por outro lado, estão tendo um aumento na demanda em relação ao trabalho, sendo altamente explorados. E isso é uma combinação que de fato foi explosiva e sem dúvida nenhuma facilitou ali a greve chegar no ponto que chegou, com a abrangência que ela chegou. O historiador explica ainda que esse modelo de sindicalismo era diferente do que temos hoje. Apesar de ter um certo nível de organização, ele não se compara às grandes estruturas que começaram a se firmar a partir da Era Vargas. Dessa maneira, uma das consequências da Primeira Guerra no Brasil, ainda sentidas hoje, é o modelo sindical atual, que surge justamente como um contraponto às manifestações iniciadas em 1917. Da Zona Leste para o centro. No Bom Retiro, quase chegando na Zona Norte, conseguimos observar sinais da imigração armênia no Brasil. Além das igrejas cristãs da comunidade, existe um monumento que lembra as mais de 1.500.000 vidas perdidas no genocídio do país que fica entre a Europa e a Ásia. O massacre foi promovido pelo Império Otomano, país que hoje corresponde à Turquia e que formava a Tríplice Aliança junto com a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. O professor de Relações Internacionais da FACAMP, James Onig, diz que os otomanos aproveitaram a Grande Guerra para promover as mortes em massa, com o objetivo de se apossar de terras e de bens. Que foi um movimento organizado durante 5 anos, planejado durante 5 anos, para tirar o elemento armênio de dentro da Turquia e se apoderar das terras, se apoderar dos espaços que a eles pertenciam. Isso acabou gerando um problema muito sério, porque o movimento nacionalista armênio também tinha vínculos com o movimento de libertação russo, os movimentos nacionalistas russos e até os movimentos socialistas, gerando então esse grande medo dentro do Império Otomano. Os armênios não queriam nada mais do que os seus direitos, e isso foi negado a eles. O professor James Onig explica ainda que a primeira onda de imigrantes armênios chegou à capital paulista pouco mais de uma década depois do genocídio. Os oriundos da diáspora tinham, na construção de uma igreja e de uma escola, os elementos para continuar as tradições do povo. São Paulo é a igreja de 1930, 31, então nós temos aí a formação das comunidades no fato mais direto. Acabou o genocídio, já começa a formação da diáspora. E como é que ela se organiza? Em volta de uma igreja, para manutenção da fé, e principalmente das escolas, para manutenção da língua, não é? E foi assim que as comunidades sobreviveram. Para além do que podemos observar na capital paulista, a Primeira Guerra Mundial também deixou um legado importante na nossa diplomacia. O Brasil foi o único sul-americano a entrar no confronto. Com isso, o país passou a ter acesso a tratados no pós-guerra que favoreceram uma projeção brasileira no exterior. O embaixador Rubens Recupero avalia que essa participação reforçou uma tradição brasileira de não se omitir nos grandes eventos internacionais. Desde o começo da República, havia, da parte do governo brasileiro, um desejo de que o Brasil participasse
de todos os acontecimentos decisivos da história mundial como uma condição para ter voz na solução desses problemas. Porque ninguém tem voz no capítulo se não participa. O Brasil se engajou na Primeira Guerra Mundial enviando medicamentos e equipes de assistência médica para ajudar os feridos do Reino Unido, da França, da Rússia e dos Estados Unidos. Esses países formaram a chamada Tríplice Entente, que venceu o confronto superando as forças da Tríplice Aliança. A guerra durou 4 anos, matando mais de 10 milhões de pessoas. As hostilidades finalmente cessaram às 11 horas do dia 11 do mês 11 de 1918. Serão 100 anos do fim do conflito no próximo domingo. Professor Vila, foi um conflito centrado basicamente na Europa, não é isso? Isso. Ela é muito mais uma guerra europeia do que uma guerra mundial, né? Diferente da segunda, né? Mas a excelente reportagem do Tiago Muniz consegue, com os entrevistados, dar um amplo leque aí dessa questão, uma visão bem geral, né? E fazendo a relação com a imigração para o Brasil no pós-guerra tal. Acho que deu para ter uma ideia muito boa do final da guerra. Inclusive que está tendo polêmica na França esses dias. O presidente francês Macron foi lembrar ao final da Primeira Guerra e acabou fazendo uma referência ao Marechal Pétain. Deu uma confusão danada na França, porque o Marechal Pétain é herói na primeira e traidor na segunda, né? É o homem da República de Vichy, da traição, de aceitar o acordo com Hitler, entregar a França. Foi mexer nessa questão e essa é uma grande polêmica na França até hoje, né? São os colaboracionistas, aqueles que colaboraram com o domínio nazista. É bom lembrar que parte da França fica sob ocupação nazista durante 4 anos e tem a República de Vichy, que na prática é uma aliada da Alemanha nazista tal. Mas é uma outra história. Mas o que interessa, como foi destacado no final, até pelo embaixador e ex-ministro Rubens Recupero, que é a participação do Brasil na Conferência de Versalhes, nos tratados, são vários, não só. O Epitácio Pessoa vai ser designado como representante brasileiro. Era para ir o Rui Barbosa, mas por uma série de divergências lá no Rio de Janeiro, então capital federal. Ele tinha ido em Haia, né, tinha ficado célebre pelas negociações de Haia. Quem acabou indo foi o Epitácio Pessoa, que de lá vai ser eleito presidente da República em 1919, sem fazer campanha, sem estar no Brasil, enfrentando justamente Rui Barbosa, para mostrar como era fraude na República Velha, que o candidato do governo estava eleito sem fazer campanha. E a Primeira Guerra também teve influência no campo da economia, né? Breve lembrar que o processo de industrialização das indústrias de fundo de quintal que surgem no período vão ser muito importantes e consolida a primeira fase da industrialização brasileira, né? E eu era um aluno razoável de história, professor. O presidente do Brasil na Primeira Guerra era Venceslau Braz. É de 14 a 18. Era um incapaz. Nós tivemos vários incapazes à frente da presidência da República. Um deles é o Venceslau Braz, tal, que era de uma mediocridade absoluta. Isso eu digo porque conheço muito bem o dito cujo, porque no meu livro, quando eu estudei as secas, a vida e morte no sertão, a história das secas no Nordeste do século XIX e XX, durante o período quadriênio presidencial do Venceslau Braz, em 1915, tem uma célebre seca que foi imortalizada na literatura brasileira com o clássico da Raquel de Queiroz, o 15, tal, muito conhecido de todos, né? Na época o Brasil lia, hoje não, no Enem não tem o 15. Tem, vó, você é lésbica, mas no tempo que o Brasil era Brasil, né? Não agora, né? No tempo que o Brasil... lia-se Raquel de Queiroz, tal. E a grande seca, foi uma seca terrível, e em 1915 o Venceslau Braz não fez absolutamente nada.